A gente está gravando aqui a primeira edição do nosso podcast aí. Vai chamar o quê? Vindcast? Como é que chama lá o podcast? Eu não lembro mais agora. Vindcast? Foi isso? Eu acho que foi. Tá bom. A gente está gravando aqui a primeira edição. A gente está aqui na área de casa, numa mesa que a gente fez para exatamente isso, para aperfeiçoamento. E nós aproveitamos aqui a vinda do pastor Luciano, lá de Cabo Frio, do Nevan Cabo Frio, para que a gente pudesse trocar uma ideia sobre a missão apostólica da igreja. E aí, pastor Lu? É bom estar aqui com vocês, participando desse Vindcast, né? Vindcast. Coisa boa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que eu penso ser um dos mais importantes, né, para o avanço da igreja nesses dias. E eu acredito também que seja um que a gente ainda não conseguiu ter um entendimento mais abrangente, não nós, mas eu digo assim, eu acredito que a igreja em si ainda não conseguiu compreender, né, o teor. Parece que é um tema ainda meio que inexplorado, talvez seria a palavra, né? E aí a gente queria trazer clareza, talvez, não sei se desde o leigo, mas vamos tentar falar para uma criança entender. Tem como fazer isso? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Então vamos lá. Nós temos uma missão ou Deus tem uma missão? Deus tem uma missão e nós temos a partir do momento que a gente abraça essa missão que é de Deus. Eu creio que os termos, né, eles são importantes porque eles acabam refletindo muito, né, o que a gente pensa. E por muitos anos nós passamos vivendo um estilo de igreja que trabalha por meio de programas, que trabalha por meio de atividades que são internas. E quando nós falamos nesse termo missão apostólica da igreja, nós estamos falando do propósito da igreja, porque o propósito da igreja não são as suas atividades de manutenção, né? Mas o propósito da igreja tem a ver com o avanço, né, dos propósitos de Deus na Terra. E os propósitos de Deus na Terra, eles são concluídos, né, eles são cumpridos a partir do momento que a igreja ela consegue colocar em prática o que Deus disse, né, na sua palavra. Então, dessa forma, nós entendemos que nós podemos avançar com o propósito de Deus quando compreendemos esses termos. E falando de termos, nós falamos de missão apostólica da igreja, né, ou a missão da igreja. Então, quando nós falamos sobre igreja, nós pensamos que a igreja ela tem a ver com um prédio, ela tem a ver com uma instituição religiosa, sendo que a igreja ela nasce, né, a partir de um propósito claro de Deus, que é de ver, né, o evangelho alcançando pessoas, né? Isso num termo bem simples, né? O evangelho alcançando pessoas é uma proposta de Jesus, né, para a sua igreja, para cumprir, né, a sua missão. Então, isso seria uma definição apostólica. A igreja foi enviada por Deus para esse mundo. E ela tem uma vocação a ser cumprida. Então, a igreja não fala somente de salvação, mas a gente fala igreja de vocação. Existe uma vocação para ser cumprida na Terra. Perfeito. Eu vou resgatar aí o início da sua fala, e claro que com muito amor, né, nas palavras. É possível, então, com base naquilo que você disse, talvez ter algum nível de organização e de atividades dentro de localidades que nós conhecemos por igreja, mas que isso, de uma certa forma, pode estar acontecendo fora do propósito de Deus ou da missão de Deus para a igreja? Sim, com certeza, porque
existe uma grande possibilidade de fazermos as nossas coisas, estarmos envolvidos nos nossos projetos, de termos uma visão clara para a igreja local e nos esquecer do propósito maior de Deus. Então, isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. A gente acaba vivendo aquela rotina, a vida comum da igreja, as atividades, os ensaios, as festividades, sem necessariamente fazer com que essas atividades apontem, né, para o propósito eterno de Deus. Então, isso acontece por demais e nós temos que estar sempre, né, atentos, porque é uma armadilha bem sutil e que muitos de nós caímos no decorrer da nossa trajetória enquanto pastores. É possível nós conseguirmos conciliar as duas coisas? É claro, porque a igreja precisa dessa manutenção. Uma vida comum. A igreja precisa dessa vida comum. A igreja precisa dessas coisas. Mas tudo isso precisa empurrar, né, a igreja para cumprir a sua vocação enquanto luz do mundo, enquanto sal da terra, enquanto detentora, né, da verdade de Deus, porque a igreja continua sendo a coluna e a baluarte, né, da verdade. E essa verdade ela tem que ser, né, disseminada no mundo. Trazendo isso aí, Lu, que você está mencionando, assim, respondendo, foi bem claro. Quando isso é detectado, ou quando isso talvez... Como isso pode ser detectado? Como que você acredita que, vamos dizer, uma comunidade, como a gente fala, né, ou uma igreja local, numa cidade, a gente está aqui em Guarapari hoje gravando, mas poderia ser em qualquer cidade do nosso Brasil e até do mundo, como que isso pode ser detectado dentro da vida da igreja? Obviamente que por nós que somos líderes, eu acredito que seria, né, a parte... Por que eu estou perguntando isso? Porque nós vemos hoje uma onda, e não só hoje, já vem de um tempo, né? Até antes da pandemia, eu não sei se você se recorda, que teve aquela onda de surtos psicológicos de pastores nos Estados Unidos, não foi nem no Brasil, inclusive com uma sequência de suicídios e assim por diante. E lá, assim, muito diferente da nossa realidade aqui, lá existem mega churches, existem mega igrejas, aonde o camarada, ou aonde os sacerdotes, né, os ministros, eles tratam aquilo como uma profissão, acabam se envolvendo com o dia a dia, sem cumprir essa missão, que eu acredito que é o que traz a satisfação para o ministro do evangelho, é quando ele percebe que ele está encaixado, enquadrado, envolvido com algo que é maior do que ele. Mas quando isso não acontece, a gente vê que existe um desgaste excessivo, tanto do esforço físico como psicológico, às vezes até mesmo familiar e assim por diante. Como é que alguém comum, que esteja talvez, que vai ouvir a gente, conseguiria entender melhor sobre a missão da igreja, a missão de Deus para a igreja? Eu acho que isso vai muito do quanto nós olhamos para a Escritura, né? E eu penso que as últimas palavras de Jesus, tendo Atos dos Apóstolos por base, né, e depois os escritos de Paulo, tendo essa sequência na nossa mente, a gente vai conseguir ter aí vai conseguir fazer um mapeamento sobre qualquer igreja. Porque existe uma diretiva de Jesus. A diretiva de Jesus, que é aquele que a gente segue, e que só existe igreja por causa dele, a diretiva de Jesus é muito clara. Ele vai dizer para os discípulos permanecer juntos até receberem o Espírito Santo. O Espírito Santo iria capacitá-los, dar ferramentas para que eles pudessem cumprir uma missão. E a missão iria de Jerusalém, do lugar onde eles estavam reunidos, tocar o estado onde eles estavam, a Judéia, os excluídos, Samaria, e os confins da terra. Porque existe um plano de Deus
para inclusão, né, dos gentios na família de Abraão. Né? E aí Deus, né, iria assim não destituir os judeus, mas fazer com que os gentios fossem abençoados com aquilo que Deus entregou para os judeus. Então, por isso a igreja. Então, existia uma visão clara que Jesus deixou para os seus discípulos. E aí nós vamos ver isso acontecendo na igreja de Atos. Os discípulos, os apóstolos, né, eles ficam juntos, perseveram na unidade. Quando essa unidade acontece, a palavra de Jesus sobre o Espírito é cumprida, o Espírito vem sobre eles. Deus ativa a capacidade das pessoas compreender, né, agora os textos do Antigo Testamento à luz, né, do acontecimento Cristo, né, morte e ressurreição. Aquilo dá uma luz para eles e eles entendem a sua vocação e entendem que o Messias ele havia chegado e que agora um novo tempo, né, para Israel, né, para os judeus, havia iniciado. 8.000 pessoas, nesse primeiro momento, são agregadas à igreja, ou seja, estão com uma mega church. Estão com a mega church. Eles estão com uma mega church. E aí começam os problemas, porque aí nós vamos ver problemas de ordem financeira, né? Barnabé, ele faz uma oferta aonde ele entrega os bens, ele era levita, não podia ter bens, entrega os bens para se realinhar à sua vocação. Barnabé era um levita? Era levita. Ele entrega os bens. Porque não podia ter posse. Né? Olha só, cara. Podia ter posse. E aí, né, o movimento que começou a acontecer na igreja de Atos constrangeu um homem a retornar para o seu destino. Então, a palavra de Deus para os levitas é que a herança deles era o Senhor. Sim. Então, Barnabé, porque ele vê muita gente fazendo, aquilo o constrange, ele dá tudo que ele tem. Só que depois surge um grande problema. Por quê? Porque Ananias e Safira não dão tudo o que tem. Então, no lugar onde as pessoas dão tudo, ninguém pode dar menos do que isso. Porque Deus não vai aceitar pessoas na sua missão que não se entregam por inteiro. Meu Deus. Entendeu? Porque quem não se entrega por inteiro não vão viver tudo o que Deus tem para viver, todas as palavras de Deus. E você deixou um gatilho aí, porque basicamente aquilo que eu perguntei sobre a pessoa estar cansada ou sentindo alguma reverberação desse cansaço por não estar cumprindo a missão de Deus, ou talvez cumprindo não estar envolvida, cooperando com essa missão, o gatilho daí vem exatamente, talvez seja disso aí que você disse sobre Barnabé, ou seja, quando um homem, um ministro, um pastor, ele reconhece que existe mais atividades ao redor que estão sendo de ordem comum e não de algo que está levando a viver esse propósito eterno de Deus ou a missão de Deus, a primeira coisa a fazer talvez seria voltar a essa essência, a essa origem, ou seja, devotar o seu coração e não tentar manter tudo aquilo que foi criado e que... por causa das demandas. O negócio é que a igreja sempre vai gerar demanda como um grupo social. Todo grupo social tem demandas para manter aquele grupo. E quando nós começamos a manter demais as demandas, nós vamos ter sempre que criar coisas para poder resolver problemas. A gente vai ver isso em Atos, né? O primeiro grupo de diáconos que é levantado para resolver problemas que haviam por causa das demandas. Perfeito, então a igreja de Atos começou a crescer. As viúvas helenistas, né? As viúvas dos judeus de cultura grega, que não podiam se comunicar com os judeus de cultura judaica, né? Com os judeus puro sangue, né? Então, isso causava um grande problema. Quem vai servir? Elas estão reclamando, alguém precisa servir as mesas. Então, levantam-se os diáconos que são de cultura helênica, que são do grupo de lá, para poder servirem, né, aquelas viúvas. Né? Então, isso é uma demanda. Então, a igreja fica quase 20 anos apenas tratando das demandas e se esquecendo
do que Jesus havia dito. Uau. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Eles ainda não tinham tocado os samaritanos em quase 20 anos Meu Deus. de igreja. Então, eles saem, eu costumo dizer que eles saem da agenda de Deus por conta das suas demandas da localidade. Então, aí está, né, eu vejo que o problema é quando as demandas começam a surgir, nós deixamos de fazer o que fomos chamados para fazer, para atender demandas Uau, que nós não fomos chamados isso é muito para fazer. Então, muita gente se cansa, não é por causa da missão de Deus. As pessoas se cansam por causa das demandas, as demandas que sugam a nossa energia. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe que está fazendo aquilo que Ele te chamou, isso não é peso, você não carrega fardo pesado. Existe um renovo interno. Existe um renovo, o próprio Espírito Santo vai te renovando, né? A unção vem sobre a sua vida. Porque um homem que anda no seu destino e anda alinhado àquilo que ele foi chamado para ser, para viver, para fazer, ele não vai se sentir cansado, ele vai se sentir renovado, né? O seu interior pode se corromper, mas o interior se renova. Mas quando as demandas vêm, pode acontecer essa frustração, nós começamos a nos comparar com outros, nós não conseguimos realizar coisas, temos que botar pessoas para realizar que às vezes vão fazer de uma forma diferente da nossa e tal. Isso tudo vai trazendo conflitos a ponto de nós ficarmos esgotados, termos um esgotamento, um burnout, né, uma síndrome... uma estafa, né? Burnout. Burnout, uma estafa, uma depressão, ansiedade, por aí vai. E você colocou na mesa algo que, assim, dentro da história bíblica, que, assim, deveria ser um fator motivacional para vivermos a missão de Deus ou para nos enquadrarmos ao propósito de Deus. Quando houve as demandas em Atos 6, que eles tiveram que servir, você deixou claro aqui que houve um retardamento do avanço da missão apostólica da igreja em 20 anos. Ou seja, tem muitas pessoas, ou talvez existem muitas localidades, geografias, que ao cuidar dessas demandas diárias, corriqueiras, os eventos, as pequenas coisas que tratam da vida comum, e sem perceber, talvez, porque não existe maldade em muita gente. Eu não vejo... Existem muita gente que tem um coração sincero, querendo acertar. Existem muitos pastores que querem fazer o que é certo, mas eu também vejo que muitos ministros não foram instruídos em como entrar nessa rota de fazer o que é correto. Então o que a gente percebe? Que essas pessoas não é andar em círculos, mas elas acabam retardando de viver esse avanço que elas tanto almejam, porque criaram demandas ou abraçaram as demandas que não permite que elas avancem, como foi no caso de Atos 6. Ou seja, a gente vai cuidar desses conflitos de quem vai servir a mesa, e enquanto isso a gente está 20 anos tentando tratar disso e não chegamos em Samaria, como você mencionou, ou até mesmo em Cornélio, né, que foi o primeiro lugar aos gentios, né? Atos capítulo 10. E nisso, o que acontece? Uma grande perseguição se inicia na igreja de Jerusalém, e essa grande perseguição, ela é didática, porque ela inicia com a morte de Estevão. E quem era Estevão? Que estava servindo a mesa. O primeiro mártir é aquele que foi levantado para resolver problema, é quem está resolvendo, é quem está, né, no trabalho já com sendo preparado, né, para algo maior, que com certeza foi algo maior. E a Escritura diz que ele viu, né, o Senhor no trono, ou seja, ele morreu em pé, né? Dentro daquilo. Ele foi assassinado, na verdade, né, tendo uma visão gloriosa. Então, a partir da morte de Estevão, há uma grande dispersão em Israel, em Jerusalém. Na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém foi dispersa. Principalmente aqueles que tinham uma dupla cidadania. Por quê? Porque eles eram pessoas que talvez não iriam ser, em outras nações, resistidos. Porque eles têm uma dupla cidadania, eles falam outras línguas, né?
eles falavam grego e judeus de outras nações, né? Prosélitos. Então, esses irmãos eles foram deslocados da igreja de Jerusalém por causa da morte de Estevão. E a gente vai ver que eles vão por toda a Judéia, depois eles vão para onde? Em Samaria. Filipe, né, que é um outro diácono. Outro que servia a mesa. Outro que servia a mesa. Vai chegar onde? Em Samaria, por conta da perseguição que veio por causa da morte, né, de Estevão. Então, isso tudo é muito didático, porque são os mesmos erros que sempre acontecem conosco. Ou seja, parece que isso é cíclico, né? Então a gente vai ver as demandas surgem, a gente deixa de fazer aquilo que realmente precisamos fazer por conta das demandas, seja a igreja de 10 pessoas, seja ela de 10 mil. Isso sempre vai acontecer. E aí, às vezes as coisas, elas se iniciam na nossa igreja como perseguições, como calúnias que surgem, adversidades, né, enfermidades. Todas essas coisas, às vezes, surgem na igreja para nos despertar. Né? Nos despertar e a gente fazer uma leitura, né, de onde nós estamos dentro do que Deus nos chamou. Onde nós estamos? Estamos exercendo a nossa vocação, estamos cumprindo, né, o que Jesus disse acerca da nossa missão. Tudo isso é para fazermos uma avaliação, que eu creio que foi isso que foi feito, né, por exemplo, em Atos 15, né, eles pararam para fazer uma avaliação. Peraí. Foram recapitular o que já tinha sido dito. Isso aí, vamos dar uma olhada, aonde nós estamos errando, o que precisamos fazer, para onde Deus está nos levando. E eles entenderam que Deus estava levando, né, aquela igreja, né, de judeus para o restante do mundo. Né? Claro que isso vai ficar mais explícito em Paulo. Né? Paulo vai compreender isso de uma forma detalhada, o porquê Deus estava levando eles aos confins da terra. Era exatamente para provocar aqueles judeus que não tinham crido em Jesus como Messias. Então, Paulo está tentando ir para o lugar mais longe possível, porque assim ele entendia que seus irmãos iriam crer em Jesus como Messias. Então, tem um propósito. Né? Paulo não está combatendo como se estivesse chutando no vazio. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está cumprindo a sua vocação. Então, isso é importante, né? Quando a gente descobre quem a gente jamais vai perder tempo fazendo coisas que não têm a ver com a gente. Né? Então, quando você descobre a sua identidade enquanto ministro, a sua missão enquanto igreja, você nunca vai fazer coisas que você não foi chamado para fazer. Não vai ficar fazendo paliativo, né? Ou seja, eu vou tapar uma coisinha aqui, porque já entendeu o que tem que ser feito. Porque, às vezes, existem congregações que elas querem fazer tudo que é possível fazer. Ou que está no momento, ou que está mais vigente no momento. Isso. E aí isso pode trazer uma frustração. Porque você também pode cooperar com outro ministério, naquilo que aquele ministério é bom e que você ainda não alcançou, entendeu? E por que, Lu, que tem esse negócio? Tipo assim, eu acabei, em termos simples, entendendo um pouco essa questão. Eu acredito que ainda não muito, mas entendi uma parte. Às vezes eu vejo numa cidade, por exemplo, que tem igrejas que têm uma aptidão clara para uma parte da missão. Isso. E elas desenvolvem com maestria. Eu digo até que eles receberam como se fosse a jurisdição da questão. A polícia militar, ela age no município. Isso. Né? A polícia civil é investigativa. Mas já a polícia federal, ela trabalha, a rodoviária federal trabalha em rodovias federais. Isso. Então, às vezes eu uso esse exemplo. Cara, cada um está desenvolvendo a sua jurisdição. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil para que a gente possa viver ou fazer o que a gente precisa fazer. Isso. Agora, você disse aí algo que é interessante, eu acredito, até para a gente ir caminhando para o final, para a gente almoçar.
Já tá quase na hora do almoço aqui, tem uma muqueca capixaba saindo. Quem não veio ainda comer uma muqueca capixaba, você não sabe o que você tá perdendo. É verdade. Assim, Lu, eu vejo que muitas das vezes, para manter, eu não vou ser duro nas palavras na questão de entretenimento, mas para manter uma acomodação, pseudo-acomodação, as pessoas elas negociam exatamente a parte da vocação, a parte do que elas foram chamadas. Então, se hoje, né, a tendência é falar sobre a inteligência emocional, as adaptações das emoções, o cara ele desvia o foco daquilo que Deus chamou ele para cooperar na obra, né, do evangelho, na construção, para adequar isso daí. E eu acredito que aí é que está o atraso. E você mesmo disse aí, a morte de Estevão trouxe um despertar, mas também dispersou a igreja. Sim. Esses 8 mil ou quase 10 mil que já tinha acumulado, agora já não ficaram tantas pessoas assim. Né? Isso vai acabando acontecendo, tem coisas que acabam acontecendo porque eu acredito que a missão de Deus vai se cumprir, independente de qualquer coisa. É infalível, né, Lu? Sim. Deus tem a missão, para a missão ele tem o seu próprio recurso, né? A tal da economia, né? Uhum. E a missão não vai deixar de se cumprir se nós não compreendemos. Sim. Eu acredito que o privilégio para nós que decidimos ou que estamos investindo tempo nesse ambiente chamado igreja, né? Que não diz respeito só a uma localidade, mas a igreja em si, nós entendemos que o privilégio é a gente poder cooperar. Sim. E a cooperação se torna eficaz, eficiente, quando nós entendemos, cara, qual é a minha parte? Né? Em que parte eu me encaixo nesse elo de algo maior? Né? Uns vão servir, a missão é apostólica, não é porque é para apóstolos, né? Qual elo que eu me encaixo nisso? Então, hoje eu acredito que as pessoas, inclusive muitos que já operam, já lideram pessoas, eu estou estudando sobre liderança e eu li algo que os sociólogos eles disseram que até o mais introvertido dos homens ou mulheres, em um período de vida que eles calcularam que vai de 0 até 90, 85 anos ali, em média mundial, ele vai influenciar no mínimo 10 mil pessoas. Olha. Agora, imagina, se uma pessoa tem um entendimento do que ela foi chamada a fazer. A gente está falando do cara mais introvertido. Porque eu acho que aí entra a questão do ensino, né? O evangelicalismo, né, esse movimento evangelical, ele durante muitos anos, ele se falou de salvação. Então, qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é ganhar almas e levá-las para o céu. Então, esse evangelho ele é um evangelho incompleto. Porque a missão da igreja não é essa. Não é só essa. Entendeu? Então, assim, à medida que nós proclamamos o evangelho, que nós demonstramos o reino de Deus na terra, Deus vai acrescentando à igreja aqueles que vão herdar a salvação. Mas, à medida que nós trabalhamos apenas para encher as igrejas como um lugar onde as pessoas são protegidas do mundo, protegidas de Satanás, protegidas das circunstâncias adversas, e que propomos um lugar de segurança para que naquele dia da volta de Jesus elas sejam levadas para o céu, a gente está cometendo uma grande injustiça com o mundo. Porque, na verdade, a igreja não foi chamada para ser um lugar de fuga, mas um lugar onde nós somos arregimentados, treinados, aperfeiçoados para o mundo. É isso aí. Entendeu? Então, esse mundo, né, ele precisa ser afetado pelo mundo que nós vivemos. Então, existe um mundo, né, de Deus que nós vivemos, nós temos as nossas leis próprias, nós temos a nossa própria mentalidade, nós temos os nossos próprios costumes. E isso tudo tem que afetar esse mundo. Isso fala de vocação. Nós somos salvos para uma vocação.
E esse evangelho incompleto, né, esse ensino incompleto, ele diz que nós somos salvos apenas para ir para o céu. E aí fica... Tá tudo certo, já sou salvo, e aí agora... fica esse abismo entre a igreja e o mundo. Então nós queremos tirar pessoas do mundo e não afetar o mundo com aquilo que nós somos. E na verdade nós não fomos chamados para isso, para tirar pessoas do mundo. Nós fomos chamados para afetar esse mundo com a luz que nós temos, com o sal que nós somos, com as palavras, né, que Deus já liberou sobre a igreja, sobre o que ela seria. Então, eu vejo que isso trouxe uma série de problemas, mas que a gente percebe o quanto, né, o evangelho do reino nesses dias tem despertado pessoas para a missão de Deus. Né? E quando eu falo missão de Deus, não tem a ver apenas com a obra missionária, né? Mas, por exemplo, em Antioquia, o estilo de vida que aqueles homens, né, que aquelas pessoas que tinham se convertido ao Messias tiveram, a postura deles fez com que a cidade os reconhecessem como pequenos messias. Ou seja, as pessoas viram algo que os associava ao movimento messiânico de Jerusalém, que era muito conhecido na época. E essa associação é a que nós precisamos ter. As pessoas nos associarem com Jesus, com o Messias, porque isso está afetando ali a forma das pessoas verem. Esse é o verdadeiro impacto, né? Isso. Em uma geografia. Isso. Então, eu creio que esse impacto, ele também faz parte da missão de Deus. Amém. Entendeu? Ô Luí, assim, pra gente passar a régua mesmo aqui. Tem alguém ouvindo, né? Alguém ouviu, decidiu parar e ouvir o podcast. Uhum. E essa pessoa, de alguma forma, tocada pelo Espírito de Deus, disse, cara, eu tô nesse lugar aí que eu me enchi de coisas que tem tornado tudo isso em algum tipo de enfado. O cara talvez está ouvindo, está na casa dele e está vendo o cansaço, está vendo o desgaste familiar, emocional, financeiro, e ele quer mudar. Onde é que o cara começa? Aonde, tipo assim, eu quero agora fazer algo para mudar essa realidade. Assim, eu não quero ficar mais um dia dentro desse lugar. Uhum. Alguém nesse estado, estou dizendo já de um estado mais crítico, qual que seria o seu conselho? Você que é uma pessoa que já implantou inúmeras igrejas na região do Rio de Janeiro, mais de 30 igrejas, né, Lu? Tem. Mais de 30 igrejas. Você que já viveu fases de transição da igreja brasileira na sua jornada enquanto ministro do Evangelho. Cara, tem alguém ouvindo e está nesse ponto crítico. Ele diz, eu não quero mais ficar nesse lugar. O que a gente falaria? Onde ele poderia começar? Ou o que ele deveria fazer para viver uma mudança? Eu penso que no primeiro momento, né, você deve buscar pessoas que já passaram por isso, que já tiveram essa experiência. Isso no primeiro momento você tem que ter alguém fora do seu nicho, né? Fora do lugar onde você está, para poder abrir o seu coração e de falar sobre a realidade que te incomoda, sobre aquilo que Deus tem despertado dentro de você. Nos últimos anos eu tenho conhecido vários e vários pastores, líderes, que passaram por esse período de transição e que hoje estão vivendo o céu na terra, né? Estão vivendo coisas interessantíssimas de Deus e que não querem voltar atrás para viver o passado de maneira nenhuma. Então, vendo esses irmãos e com a experiência que a gente acaba adquirindo por meio desses processos, eu penso que a primeira coisa é você procurar alguém que tenha vivido isso, que tenha passado por essa transição, porque essa pessoa vai te auxiliar também no processo. Uma outra coisa importante, um segundo passo, seria chamar a liderança e dizer, olha, nós vamos ficar durante um tempo aqui sem realizarmos nada. Só vamos ter os nossos encontros, as nossas reuniões e fortalecer os nossos vínculos. Eu penso que toda mudança ela precisa
de um fortalecimento nos vínculos pessoais, para que não haja nenhum tipo de divisão, para que não haja nenhum tipo de pensamento contrário ao que Deus, né, deseja fazer ali naquela comunidade. Então, fortalecer os vínculos é importante. E a terceira coisa é a unção de Deus. É algo que é inegociável. Jesus, antes dos discípulos cumprirem o que precisava ser cumprido, Jesus disse: permaneçam juntos até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem algo que é inegociável nas nossas vidas, a unção. Sem a unção, o talento pode te levar até um certo lugar. Tem uma tampa, Lu. Tem uma tampa. Então, o talento, as suas ferramentas, o seu dinheiro, pode metodologia. As metodologias, pode te levar até um certo lugar. Só que existem lugares que jamais nós vamos conseguir chegar sem a unção de Deus. A unção de Deus é que nos leva a fazermos coisas que nós não estamos preparados para fazer. Boa. Nos leva a conquistar coisas que nós financeiramente não iríamos conseguir. Leva-nos a lugares que jamais nós iríamos, pelos nossos esforços, chegar. Então, a unção de Deus é o que é de mais essencial, né, na vida daqueles que desejam seguir, né, o que Deus está fazendo, seguir como popularmente o pessoal fala, seguir a nuvem de Deus, seguir o movimento de Deus. Sem a unção, nós vamos até certo lugar e vamos ser limitados nas nossas ações, porque existem lugares que nós precisamos entrar que só a unção, né, pode nos levar. Então, se você é pastor, ou se você dirige uma comunidade, se você dirige uma igreja, se você talvez, assim, pode ser que tenha gente aqui que até pastoreia uma rede de igrejas, ou seja, várias igrejas, e talvez os receios que existem no seu coração, seja a reputação, como isso vai acontecer, o que as pessoas vão pensar, possíveis, né, abandonos de pessoas. Eu acredito muito que aquilo que foi dito são os primeiros passos. Os primeiros passos que devem ser tomados muito mais, porque acima de tudo aquilo que já foi construído e sustentado, a paz que vem quando você está ciente de que você está vivendo algo, que você está encaixado, enquadrado em uma rota que é verdadeiramente divina, ela não tem preço. Né? Então, todos os receios eles vão sendo deixados de lado quando a gente entende, cara, vale a pena fazer a obra de Deus da forma que Deus se agrada. Vale a pena viver o propósito de Deus de uma forma que Deus se agrada e de uma forma que a gente não venha se desgastar interiormente, né, emocionalmente. Então, fica aí, esse bate-papo foi muito bom. Apóstolo Luciano Oliveira, vamos deixar os contatos dele aí também, segue ele nas redes sociais, aí no Instagram, ele que tá lançando uns videozinhos legal aí, que tá se aventurando mais nisso, ele é mais introvertido nesse sentido, e tem outros conteúdos também no canal lá do Mevan Cabo Frio. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, obrigado Danilão, que tá nos bastidores, os filhos estão ali na porta esperando com a muqueca na mão, e até a próxima. Até a próxima, Deus abençoe pessoal. vocês. Deus abençoe vocês. Um abração. Um abraço.